Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de reflexão da nossa espiritualidade Anauim. Esses são vídeos internos, mas que ficam aqui de forma pública, de forma livre, no nosso canal do YouTube da Obra Lumen. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o nosso tema hoje é: um coração Anauim é um coração para o outro, peregrinos da perfeita alegria. É exatamente isso, a espiritualidade Anauim, ela me leva naturalmente para a missionariedade. Portanto, a espiritualidade Anauim, ela precede um outro tempo, né? E aqui a gente percebe como o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo, como Deus conduz a sua obra, inclusive os tempos formativos, a espiritualidade. Veja, o tempo Filhos da Luz e a formação permanente dentro do primeiro ano de consagração perpassa por aquele tempo Guardiões do Carisma, que nós aprofundamos tantos temas. Depois vamos entrando na espiritualidade Anauim, porque é aquela que nos abre para todos os outros elementos da graça fundante originária do carisma. Então, como nos ensina São Francisco de Assis, né, nosso pai espiritual, eu só posso ir ao encontro do outro se antes eu sair de mim mesmo. Ele também diz que eu só posso me lembrar do outro se antes eu esquecer de mim mesmo. Ou seja, essa espiritualidade Anauim, né, onde nós somos chamados a viver esse esvaziamento, essa kenosis, né, todo esse processo de esvaziamento que me leva naturalmente ao encontro do outro. Nós estamos no ano jubilar, né, de 2025, essa formação ela fica permanente, mas é claro que o contexto histórico da inspiração dela permanece. Assim como nós bebemos da graça fundante originária do carisma em um ano jubilar, que foi o ano 2000. Então esse é um ano muito especial, né? E lá na bula papal, para este ano jubilar, o Papa Francisco diz: a esperança não engana. Esse é o tema da bula papal para esse ano jubilar, o jubileu da esperança, peregrinos da esperança. Portanto, um ano que somos chamados a vivermos esta peregrinação, esta missionariedade, né? Com um coração cheios de esperança, nós transbordamos esperança. Com um coração cheio de alegria, cheio da perfeita alegria, nós transbordamos esta perfeita alegria. Portanto, nós transbordamos daquilo que o nosso coração está cheio. E antes do coração estar cheio desta graça de Deus, ele precisa se esvaziar de tudo aquilo que não é graça de Deus. Ele precisa se esvaziar do narcisismo, do hedonismo, do egocentrismo, da indiferença, do ter, do poder e do prazer. Ele precisa se esvaziar do orgulho, da vaidade. Porque se nós estivermos cheios de tantas outras coisas, não podemos estar cheios da graça de Deus. Precisamos, portanto, primeiro nos esvaziar de tudo isso, de tantos eus, meus e meus, para que então a graça de Deus possa nos encontrar, possa nos inundar e possa transbordar através de nós. Aí sim, nós iremos viver esta peregrinação, esta missionariedade de uma forma tão natural, de uma forma tão leve, né, de uma forma tão simples. Porque a missionariedade é isso, a peregrinação é isso. Onde eu estou, eu vou transbordando da graça de Deus. Eu vou transbordando desta alegria, desta perfeita alegria e desta esperança. Então, cheios da graça de Deus, cheios da perfeita alegria, significa, portanto, um coração que sente uma profunda parresia, um profundo ardor pela humanidade, um desejo de consumir a sua vida pelo outro, porque daí é um coração com os mesmos sentimentos de Cristo. Nós temos os mesmos pensamentos de Cristo. E sim, nos sentimos atraídos por uma humanidade ferida,
Nos sentimos atraídos pelos pobres jogados nas ruas, nas calçadas, nas praças, nos becos. Não nos conformamos com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanto abandono. Não conseguimos pensar que está tudo bem com crianças perdidas nas favelas, nas comunidades carentes, abandonadas, jogadas, invisíveis, com tantos sofrimentos, com tantas dores. Não conseguimos fingir que está tudo normal diante de uma realidade tão sacrificante, de uma realidade tão injusta, de tanto desprezo, de tanta humilhação, de tanta dor, de tanto sofrimento. A realidade dos jovens vazios, perdidos. A realidade da ansiedade, da depressão, do suicídio, da automutilação. A realidade do divórcio, da destruição das famílias. Não conseguimos ficar indiferentes a uma sociedade que tem sede de Deus, mas não sabe que tem sede de Deus. E busca saciar essa sede em tantas e tantas e tantas coisas. Não conseguimos ficar indiferentes a tudo isso. O nosso coração sente a dor. O nosso coração arde de desejo de ir ao encontro, de consumir a nossa vida, de ofertar a nossa vida como um holocausto de amor. A nossa vida passa a estar entregue, ofertada para a igreja, para a humanidade, para os pobres, para os mais abandonados, para os irmãos jogados nas ruas, as crianças, as mulheres, para as crianças e as famílias nas favelas, para os jovens em tantos lugares, as famílias, os casais, a sociedade, a humanidade. Portanto, se o nosso coração não está assim, aonde está a raiz de tudo? Porque um coração anauim é um coração para o outro. Se no nosso coração não arde o desejo de consumir a vida, não arde mais, não tem mais a mesma parresia. A culpa é da igreja, a culpa é do Papa, a culpa é do bispo, a culpa é da paróquia, a culpa é da comunidade, a culpa é do conselho, a culpa é do coordenador. Não, meu irmão. Me desculpe lhe dizer, a culpa é do seu coração que não está mais inflamado de amor por Deus. A culpa não é das outras pessoas. Infelizmente, o seu coração tem se distanciado daquilo que ele foi criado para ser. Não é mais um coração anauim. Não é um coração mais esvaziado de tantas coisas para se encher da graça de Deus e ter os mesmos sentimentos de Cristo. Portanto, a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Aquelas mãos fechadas, daquela visualização que está nos nossos escritos, que Deus dizia: eu espero corações mais pobres para derramar tantas graças. Então nós não podemos estar presos em nós mesmos, presos nas nossas verdades, nos nossos julgamentos, escravos da nossa vaidade, escravo dos nossos desejos. Precisamos estar livre para amar. Como, por exemplo, quando nós servimos num retiro, depois servimos em outro, e começamos a perder a paciência e dizemos: olha, de novo eu tenho que servir nessa função porque as pessoas não se disponibilizam para isso. Então, de novo eu tenho que estar servindo nesse retiro. De novo eu tenho que fazer essa função nesse evento. Eu tenho que chegar mais cedo para arrumar. Eu tenho que depois ficar mais tarde para desmontar. Porque as pessoas não fazem essa parte. Porque as pessoas gostam dos holofotes. Porque as pessoas gostam dos palcos. As pessoas gostam do que é mais fácil. As pessoas não gostam do que é mais difícil. Então eu fico me remoendo por dentro. Então eu sou do Ministério de Música, eu sou ministro de Eucaristia. Só eu sirvo aos pobres. Só eu venho nas casas, só eu venho nos centros sociais. Os outros só gostam dos grandes altares, dos grandes palcos. Meu irmão, você não entendeu nada. Ou infelizmente você está esquecendo do que é a alegria de servir. Na evangelização ser feliz, poxa, eu gravo os vídeos, mas eu fico olhando, fulano não gravou, o outro não gravou, o outro não está postando. Eu vivo a minha comunhão de bens como a comunidade direciona.
mas eu vejo que aquela pessoa não vive como a comunidade direciona. É por isso que fica pesado para mim. Então aí ainda arrisca não bater a meta. Então a gente começa a julgar. E o nosso coração começa a ficar pesado. Quando na realidade Deus diz: dê cada um conforme o impulso do seu coração. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem serve com alegria. Se não for com alegria, não sirva. Não sirva. Não chegue mais cedo, não vá embora mais tarde. Não viva a sua comunhão como a comunidade direciona. Não faça mais a evangelização ser feliz. Não sirva mais nos retiros nem nos eventos. Meu irmão, um coração anauim, na realidade, ele se sente até indigno de tudo isso. Porque ele diz assim: meu Deus, aquelas pessoas mereceriam estar fazendo o que eu estou fazendo, mas elas não entendem. Então eu sinto a dor delas, eu não julgo elas, eu não condeno elas, pelo contrário. O meu coração se enche de compaixão por elas. E eu até me sinto indigno de estar realizando aquele serviço daquela forma que o outro poderia estar realizando, inclusive muito melhor do que eu. E estaria muito mais feliz se estivesse realizando, se estivesse sendo mais despojado, desprendido, se estivesse vivendo a evangelização ser feliz, se estivesse seguindo os direcionamentos da comunidade. Ela seria uma pessoa muito mais feliz, muito mais plena, completa. Então, ao invés de julgar, de condenar, de fofocar, pelo contrário, um coração anauim faz sentir compaixão dela. E ao invés de julgar e afastar ainda mais aquela pessoa daquilo que ela é chamada a ser, pelo contrário, eu testemunho com muita alegria, com muita perfeita alegria, aquilo que eu vivo. Chegar mais cedo é uma honra, é uma grande alegria. Depois ir embora mais tarde. Se eu não posso, tudo bem, meu irmão, só faça o que você puder. E viver a comunhão de bens de uma forma plena, e viver a evangelização ser feliz, e servir naquele retiro, naquele grupo, naquele centro social. É uma grande alegria. E eu testemunho com alegria, não como uma coisa pesada. Porque se eu testemunhar como uma coisa pesada, eu só vou afastar as pessoas. Ninguém vai querer viver uma coisa pesada. Porque Deus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um coração anauim, ele é assim. As coisas de Deus não são pesadas, elas são leves. Então um coração soberbo, ele não percebe essas coisas. Ele é cego. Ele é cego nas suas verdades. Ele é cego nos seus preconceitos. Ele é cego nos seus julgamentos. Ele pensa que sempre tem razão, que todos os outros estão errados. É um coração pesado. É um coração triste, é um coração desesperançoso, não é um coração peregrino da esperança, não é um coração peregrino da perfeita alegria. E a raiz disso está em não ser um coração anauim. E veja, essa missionariedade, ela é diária. Essa peregrinação, ela é diária. Por exemplo, os jovens, temos muitos jovens na nossa comunidade. E a gente gosta de dar esse exemplo, né? Quando, por exemplo, os seus pais, jovem, te chamam para passar um final de semana com eles, mas você nunca aceita, porque você tem eventos do Lumen. E você pensa que os eventos do Lumen sempre vão ser mais importantes que um evento da sua família. Isso também está errado, né? Isso também está errado. Você morrer para si mesmo, a sua vontade talvez fosse te dar mais prazer hoje, estar ali com os seus amigos, com a comunidade. Sim, nós ficaríamos muito felizes com a sua presença. Mas talvez naquele momento, a vontade de Deus é que você renuncie o que iria te dar mais prazer para alegrar os seus pais, alegrar os seus irmãos, alegrar a sua família. E isso iria dar um testemunho muito mais autêntico e verdadeiro para os seus pais e para a sua família daquilo que você vive. Um coração anauim, isso é um coração anauim. Isso é viver a pobreza. Isso é um coração para o outro, que não faz o que te agrada mais, mas que sempre sente o que o outro sente. Está sempre preocupado com os outros. Sente a dor dos outros, portanto, é inflamado pelo Emmanuel, é fecundado pelo Emmanuel. O Emmanuel, ele é assim. Ele sempre se esvazia de si para ir ao encontro
do outro. Então ele sempre também sente a dor do outro. Ele sempre se encarna no coração do outro. Daquela criança que sofre, daquele irmão que sofre na rua, daquele jovem sedento de Deus, vazio, daquele casal, daquela família, da sociedade, da humanidade. É por isso que tem tanta vontade de evangelizar, de anunciar, né, de testemunhar, porque sempre está sentindo o que o outro sente e quer ser um sinal de alegria, de esperança, de transformação. É isso, meus irmãos, que significa um coração anauim é um coração para o outro. É isso que significa sermos peregrinos da perfeita alegria. Que nós possamos acolher e tomar posse desta graça de Deus e aprofundar. Esses vídeos são vídeos curtos, que servem apenas para gerar uma motivação dentro de nós, mas que você possa continuar rezando e continuar aprofundando tudo que Deus está te falando, porque um outro tempo vai chegar, uma outra espiritualidade vai chegar, que vai estar ali como formação permanente para os filhos da luz. Primeiro ano de consagração, segundo ano de consagração, porque nós já vivemos juntos toda a espiritualidade do aprofundamento, do vocacional, do postulantado, do discipulado vocacional, e agora nós estamos primeiro ano, segundo ano de consagração, e é isso que nós estamos aprofundando. E então sempre existe a graça do momento. Eu só posso viver a graça que vem pela frente se eu permitir que a graça de hoje transforme o meu coração. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.